Dragon Ball sempre foi um anime onde a morte quase nunca era definitiva. Sempre existiam as esferas do dragão, Shenlong ou algum outro jeito de trazer alguém de volta. Mas, e se isso nunca tivesse existido? Tudo começou alguns meses antes da chegada de Raditz à Terra. Kami-sama havia percebido que as esferas estavam deixando de ser um presente para aqueles que protegiam a Terra e estavam se tornando apenas uma forma de apagar qualquer consequência. Depois de décadas observando guerras, invasões e mortes sendo simplesmente desfeitas, Kami tomou uma decisão que mudaria o destino do universo. Diante de Shenlong, ele fez um último pedido. Quando eu morrer, que as esferas desapareçam para sempre. Shenlong aceitou. Desde aquele dia, as 7 esferas se transformaram em simples pedras. Nem o próprio Kami-sama conseguia mais restaurá-las. A partir daquele momento, qualquer morte seria definitiva. E é aqui que nossa história realmente começa. Assim como na história original, Raditz sequestrou Gohan e revelou toda a verdade sobre a origem de Goku. Sem outra alternativa, Goku e Piccolo uniram forças para enfrentá-lo. Depois de uma batalha extremamente difícil, Goku conseguiu segurar o rabo de Raditz, deixando o Saiyajin completamente imóvel. Na história original, Raditz conseguiu enganar Goku com um falso pedido de desculpas, fazendo com que ele soltasse sua cauda. Mas dessa vez, isso nunca aconteceu. Goku sabia que aquela poderia ser a única oportunidade de derrotar o seu irmão. Sem dizer uma única palavra, ele continuou segurando o inimigo, enquanto Piccolo carregava o Makankou Sapô. Raditz gritava, ameaçava e tentava convencê-lo de todas as formas, mas Goku permaneceu firme. Alguns segundos depois, o raio de energia atravessou o peito de Raditz. O Saiyajin morreu instantaneamente. Pela primeira vez, Goku havia vencido a batalha, sem precisar sacrificar a própria vida. Mas aquela vitória custaria muito mais caro do que ele imaginava. Como Goku nunca morreu, ele jamais conheceu o Senhor Kaiô, nunca aprendeu Kaioken, dominou o Genkidama. Durante o ano seguinte, treinou apenas na Terra, ao lado de Kami-sama, Piccolo e dos Guerreiros C. Ele ficou mais forte, mas estava muito longe do nível que alcançou na linha do tempo original. Enquanto isso, antes de morrer, Raditz conseguiu transmitir uma última mensagem aos seus companheiros. Em exatamente um ano, Vegeta e Nappa chegariam à Terra. Após a derrota de Raditz, Goku sabia que tinha apenas um ano até a chegada dos dois Saiyajins. Sem a oportunidade de treinar com o Senhor Kaiô, ele precisava encontrar outra forma de evoluir. Kami-sama então tomou uma decisão. Pela primeira vez, Goku treinaria na Sala do Tempo naquele momento. Por isso, Kami permitiu que apenas alguns dias de treinamento, enquanto o Mestre Kami o ajudava a aperfeiçoar suas técnicas antes de entrar. O treino foi muito forte. Goku saiu muito mais poderoso do que antes, mas ainda muito distante do nível que teria alcançado treinando com o Senhor Kaiô. Quando finalmente deixou a Sala do Tempo, as cápsulas de Vegeta e Nappa já haviam pousado na Terra. Sem perder tempo, Nappa lançou 6 pequenas sementes sob o solo. Em poucos segundos, os Saibamens nasceram. A batalha havia começado, e Yantia foi o primeiro a entrar em ação. Durante um ano inteiro, ele havia treinado sem parar. Seus movimentos eram rápidos, precisos. Pela primeira vez, parecia um verdadeiro guerreiro. Com facilidade, derrotou um dos Saibamens. Todos sorriam. Talvez aquela batalha não fosse tão difícil quanto imaginavam. Mas bastou um único instante de distração antes que qualquer um pudesse reagir. O Saibamen restante agarrou o corpo de Yantia. Uma explosão ensurdecedora tomou conta do campo. Quando a fumaça desapareceu, Yantia já não respirava mais. Dessa vez, não existiam esferas do dragão, não existia Shenlong, não existia uma segunda chance. E Yantia havia morrido para sempre. O campo de batalha mergulhou em um silêncio absoluto. Kuririn abaixou a cabeça. Tenshinhan fechou os punhos com tanta força que suas mãos começaram a sangrar. Até Gohan, ainda criança, compreendeu o peso daquela perda. A guerra havia começado e eles já estavam perdendo. Nappa então entrou na luta. Sua força era monstruosa. Nenhum dos Guerreiros Z conseguiu pará-lo. Tenshinhan lutou até o limite do próprio corpo. Cada golpe era respondido com ainda mais violência. Foi então que Caos tomou uma decisão. Sem dizer uma única palavra, ele voou até Nappa, abraçou o Saiyajin com todas as suas forças, olhou pela última vez para Tenshinhan e sorriu. Instantes depois, uma gigantesca explosão iluminou todo o campo de batalha. O corpo de Caos desapareceu completamente. Quando a fumaça baixou, Nappa ainda permanecia de pé, ferido, mas vivo e forte.
Chaos havia entregado sua própria vida e nem isso foi suficiente. Tenshinhan caiu de joelhos. Seu melhor amigo havia partido para sempre. Enquanto todos lutavam para sobreviver, Gohan permanecia em conflito consigo mesmo. O medo o impedia de agir, mas cada morte diante de seus olhos fazia sua raiva crescer. Piccolo percebeu aquilo. Pela primeira vez, ao invés de gritar com o garoto, apenas colocou a mão sobre seu ombro. Você não precisa ser seu pai. Você só precisa proteger quem ama. Aquelas palavras despertaram algo dentro de Gohan. Quando Nappa tentou finalizar Kuririn, Gohan liberou toda a sua fúria. Uma explosão de energia surpreendeu até mesmo Vegeta. Seu golpe acertou Nappa em cheio, lançando o Saiyajin para longe. Pela primeira vez, Nappa havia sido ferido seriamente. Vegeta observava tudo em silêncio. Aquele garoto possuía um potencial assustador. Foi então que um novo Ki surgiu no horizonte. Goku finalmente havia chegado. Mesmo sem Kaioken, sem Genkidama, Goku enfrentou Nappa sem hesitar. A batalha foi mais equilibrada do que na linha do tempo original. Gohan e Kuririn precisaram ajudá-lo constantemente. Depois de uma luta intensa, os três conseguiram derrotar Nappa. Irritado com o fracasso do companheiro, Vegeta fez exatamente o que faria na história original. Eliminou Nappa sem qualquer piedade. Então começou a verdadeira batalha. Goku enfrentava o príncipe dos Saiyajins, completamente em desvantagem, sem Kaioken. Cada golpe de Vegeta parecia impossível de responder. Goku lutava com tudo o que tinha, mas simplesmente não era o suficiente. Aos poucos, todos os guerreiros Z foram sendo derrotados. Kuririn caiu, Tenshinhan já não conseguia mais lutar. Piccolo também foi vencido. Até Gohan, depois de tentar ajudar seu pai, inúmeras vezes acabou gravemente ferido. Restava apenas Goku. Vegeta sorriu. Lentamente ergueu sua mão para o céu. Uma gigantesca esfera de energia começou a se formar. Se aquele ataque fosse lançado, todos morreriam. E dessa vez, não existiriam esferas do dragão para corrigir aquela tragédia. Goku olhou ao redor e Yantia, Caos já haviam partido. Gohan mal conseguia permanecer consciente. Pela primeira vez em toda a sua vida, Goku sentiu que realmente havia perdido. Não existia um milagre, não existia uma técnica escondida. Não existia uma segunda chance, apenas o fim. Vegeta começou a rir. É esse o destino do planeta Terra. Goku fechou os olhos. O medo de perder seu filho, a culpa por não ter sido forte o suficiente, a dor pelas mortes de seus amigos, tudo aquilo explodiu ao mesmo tempo. Uma onda gigantesca de energia tomou conta do campo de batalha. O chão começou a tremer. O céu escureceu. Raios cruzavam o horizonte, enquanto uma aura dourada envolvia lentamente o corpo de Goku. Vegeta interrompeu seu ataque. Pela primeira vez, o príncipe dos Saiyajins demonstrava medo. Quando Goku levantou a cabeça, seus cabelos já não eram negros. Seus olhos haviam adquirido um brilho esverdeado. A antiga lenda finalmente havia se tornado realidade. O primeiro Super Saiyajin havia despertado. A partir daquele momento, a batalha mudou completamente. Vegeta passou a ser pressionado a cada troca de golpes. Pela primeira vez em sua vida, ele era incapaz de acompanhar um adversário. Desesperado, tentou criar uma lua artificial para recuperar a vantagem. Mas antes que pudesse concluir a técnica, Gohan reuniu as últimas forças que ainda lhe restavam e, junto a Piccolo, acerta um ataque em Vegeta, abrindo espaço para Goku. O golpe interrompeu completamente a criação da lua artificial. Aqueles poucos segundos foram suficientes. Goku concentrou sua energia em um único ataque. O impacto lançou Vegeta contra as montanhas, deixando o príncipe completamente derrotado. Sem outra alternativa, Vegeta recuou. Enquanto sua nave desaparecia no céu, ele fez uma promessa: voltaria, e da próxima vez, o lendário Super Saiyajin seria sua única prioridade. A batalha contra Vegeta havia terminado. Pela primeira vez, a Terra havia vencido. Mas um preço alto demais. Yantia e Caos estavam mortos para sempre. E pela primeira vez na história, ninguém podia fazer absolutamente nada. Nos dias seguintes, enquanto todos se recuperavam dos ferimentos, Bulma analisava os destroços deixados pelos Saiyajins. Entre eles, um objeto chamou sua atenção: o Scouter de Vegeta. Curiosa, ela decidiu acessar a memória do aparelho, na esperança de descobrir mais informações sobre aqueles guerreiros. Depois de horas traduzindo os registros, Bulma encontrou diversas transmissões gravadas entre Vegeta, Nappa e um tal de Frieza. Em praticamente todas elas, um mesmo nome era mencionado: Namek. E junto dele, outro termo chamou ainda mais sua atenção: Esferas do Dragão. Sem entender o significado daquelas gravações, Bulma correu imediatamente até o templo de Kami-sama. Ao ouvir o nome daquele planeta, Kami permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seu semblante mudou completamente.
Então, respirando fundo, revelou um segredo que havia guardado durante toda a sua vida. Ele não era da Terra. Muitos antes de se tornar Kami-sama, ele havia nascido em um planeta distante chamado Namekusei. Kami explicou que seu povo também possuía esferas do dragão, muito maiores, muito mais poderosas, diferentes das da Terra. Elas ainda deveriam existir. Pela primeira vez, desde o desaparecimento de Shenlong, havia uma pequena esperança. Goku, no entanto, permaneceu em silêncio. Ele sabia exatamente o que todos estavam pensando, trazer Yantia e Caos de volta. Mas antes mesmo que alguém pensasse, Kami balançou a cabeça. Mesmo que consigamos encontrá-las, Frieza também está atrás delas. Se ele conquistar a imortalidade, não existirá mais universo para proteger. A missão havia mudado. Eles não viajariam apenas para realizar um desejo. Precisavam impedir que o maior tirano da galáxia colocasse as mãos nas esferas. Alguns dias depois, a nave construída por Bulma finalmente ficou pronta. Embarcaram rumo a Namek, Goku, Gohan, Kuririn, Piccolo e a própria Bulma. Enquanto viajavam pelo espaço, Goku treinava sem descanso na gravidade aumentada na nave. Cada sessão levava seu corpo ao limite. Os ferimentos acumulados durante o treinamento aceleravam ainda mais sua evolução graças ao poder Saiyajin. Além disso, Goku tentava compreender a transformação que havia despertado contra Vegeta. Dias depois, a nave finalmente pousou. Namek era diferente de tudo que já haviam visto. Céu esverdeado, águas cristalinas, um planeta aparentemente pacífico. Mas aquela tranquilidade durou pouco. Logo ao desembarcarem, encontraram aldeias completamente destruídas. Casas reduzidas a escombros e Namekuseidins caídos pelo caminho. Frieza havia chegado primeiro que eles. Enquanto isso, Vegeta também estava em Namek. Depois da derrota na Terra, seu único objetivo era derrubar Frieza, mesmo que precisasse fazer isso sozinho. Sem perder tempo, Frieza emboscou Dodoria. Depois de uma luta intensa, finalmente conseguiu derrotá-lo. Antes de morrer, Dodoria revelou toda a verdade. O planeta Vegeta nunca foi destruído por um meteoro. Foi o próprio Frieza que exterminou toda a raça Saiyajin. Pela primeira vez, Vegeta compreendeu que havia passado toda a sua vida servindo o assassino de seu próprio povo. Enquanto exploravam Namek, Goku, Gohan, Kuririn e Piccolo começavam a enfrentar pequenos grupos do exército de Frieza. Diferente da história original, Piccolo agora fazia parte da missão desde o início. Sua experiência foi essencial. Ainda assim, cada batalha parecia mais difícil que a anterior. Kuririn mostrou toda a sua evolução, derrotou diversos soldados. Gohan também surpreendia, e a cada luta, seu poder aumentava mais. Durante a jornada, os quatro finalmente chegaram até a casa do Grande Ancião. Após ouvir tudo o que havia acontecido na Terra, ele tomou uma decisão. Enxergava um potencial enorme escondido em cada um daqueles guerreiros. Então, começou a despertá-lo. Primeiro, Kuririn, seu ki aumentou de maneira absurda, muito além de qualquer treinamento que já tivesse realizado. Depois, Gohan, o pequeno Saiyajin, sentiu um poder que jamais imaginou possuir. O guru ficou completamente impressionado com o potencial daquele garoto. Em seguida, Piccolo, mesmo sendo um guerreiro experiente, seu poder praticamente dobrou. Por fim, o Grande Ancião permaneceu completamente imóvel e tocou a cabeça de Goku. O potencial dele era diferente, pois dentro dele havia uma forma extremamente poderosa e que ele deveria dominá-la, o Super Saiyajin. Enquanto isso, Vegeta continuava sua caçada. Derrotou Zarbon após uma batalha extremamente desafiadora. Recebeu um enorme Zenkai e ficou ainda mais poderoso. Porém, o verdadeiro pesadelo ainda estava por chegar. Frieza perdeu a paciência, então enviou seus maiores guerreiros, as temidas Forças Especiais Ginyu. Rapidamente, as Forças Especiais Ginyu finalmente haviam chegado. Os guerreiros mais poderosos de todo o exército de Frieza. Até mesmo Vegeta mudou sua expressão. Ele sabia que sozinho não conseguiria derrotá-los. Pela primeira vez desde que chegou ao planeta, Vegeta precisou fazer algo que jurou nunca fazer: lutar ao lado de Goku. Ainda não existia amizade, apenas um inimigo em comum. O primeiro a entrar em combate foi Recoome. Seu poder era assustador. Nem mesmo o potencial desbloqueado de Gohan e Kuririn parecia suficiente. Piccolo entrou na batalha. Pela primeira vez, os quatro lutavam em perfeita sintonia. Mesmo assim, Recoome continuava vencendo. Foi então que Goku decidiu arriscar. Pela primeira vez desde a luta contra o Vegeta, ele usou o Super Saiyajin. Durante pouquíssimo tempo, seus cabelos mudaram, sua aura ficou dourado, mas a transformação foi muito rápida. Mesmo assim, aqueles poucos segundos foram suficientes para derrotar facilmente Recoome.
Enquanto isso, Butter e Jace atacaram ao mesmo tempo, aproveitando a velocidade absurda de Butter e os ataques à distância de Jace durante vários minutos. A batalha permaneceu completamente equilibrada. Gohan surpreendeu cada vez mais. Gohan surpreendia cada vez mais. Kuririn mostrava toda a sua inteligência. Piccolo coordenava cada movimento da equipe, enquanto isso, Vegeta eliminava qualquer inimigo que demonstrasse a menor fraqueza. Depois de uma batalha, Butter foi derrotada por Piccolo e Jace caiu diante de Vegeta. Restava apenas um, o líder deles, o Capitão Ginyu. Assim que entrou no campo de batalha, todos sentiram. Ele era diferente. Seu poder superava qualquer adversário enfrentado até aquele momento. Após Vegeta vencer facilmente Gudo, todos estavam olhando para Capitão Ginyu. A luta era difícil, mesmo Goku utilizando brevemente o Super Saiyajin, mas ele não conseguia controlá-lo nem usar por muito tempo, o que fez com que Ginyu pensasse: irei tomar o corpo desse guerreiro. Change! Em um instante, os corpos de Goku e Ginyu foram trocados. Pela primeira vez, o maior poder da equipe, que era o de Goku, estava preso no corpo de Ginyu. Enquanto isso, Ginyu, agora utilizando o corpo de Goku, tentava aprender a controlar o poder do Super Saiyajin. Mas havia um problema: o Super Saiyajin não era apenas força, era uma transformação ligada ao coração. Por mais poderoso que fosse, Ginyu simplesmente não conseguia despertá-la. Aproveitando essa limitação, os demais guerreiros conseguiram pressioná-lo, e no momento decisivo, Ginyu dessa vez tentava trocar de corpo com Vegeta, mas Vegeta foi muito esperto e lançou o ataque antes. Goku também lança um pequeno sapo em direção a Ginyu, assim, todos voltando para o seu corpo, e Ginyu sendo completamente vencido da batalha. Após eles se recuperarem, Goku tem mais um Zenkai, e eles se preparam para o pior. O silêncio tomou conta de Namek. Todos respiravam aliviados. Haviam derrotado o exército mais poderoso da galáxia, mas a verdadeira batalha ainda nem havia começado. Uma presença tomou conta de todo o planeta. O céu parecia ficar mais pesado. O ar tornou-se sufocante. Frieza finalmente havia chegado. Sem sequer olhar para os guerreiros, Frieza caminhou lentamente até as esferas do dragão. Sorriu. Finalmente, seu desejo seria realizado. Mas então, o líder dos Namekusei apareceu e explicou que apenas a língua de Namek poderia invocar o dragão. Frieza não entendia uma única palavra. Pela primeira vez, o Imperador perdeu completamente a calma. Em um único ataque, Guru foi assassinado. Antes de morrer, o grande ancião apenas olhou para Gohan e falou: protejam o nosso povo. Goku avançou primeiro. Já dominava um pouco mais o Super Saiyajin devido ao Zenkai. Piccolo entrou em seguida, recebeu a ajuda de Neo. Os dois se decidiram realizar a fusão. Um novo guerreiro nasceu, muito mais poderoso. Mesmo assim, Frieza continuava superior. Kuririn e Gohan lutaram juntos, conseguiram acertar diversos golpes, mas era como tentar derrubar uma montanha. É importante ressaltar que, como ele soube do Goku ter se transformado em Super Saiyajin, Frieza havia treinado pelo menos um pouco antes de chegar até essa batalha. Vegeta então entrou na batalha. Todos acreditavam que aquele era seu momento. Depois de tantos Zenkais, depois de derrotar Zarbon, depois de enfrentar Ginyu, finalmente conseguia enfrentar Frieza. Porém, não durou nem alguns minutos. Frieza humilhou Vegeta. Cada golpe destruía completamente o orgulho do príncipe. Vegeta caiu de joelhos, incapaz de reagir. Enquanto encarava o chão, as lembranças começaram a surgir. Seu pai, o planeta Vegeta, milhares de Saiyajins mortos, décadas servindo aquele tirano, sua derrota para Goku, toda sua obsessão por poder. E então, uma única pergunta surgiu: foi para isso que vivi? Pela primeira vez, Vegeta compreendeu. Nunca havia sido livre. Nunca havia sido um príncipe. Apenas um escravo. Sua raiva explodiu. Não contra Goku, não contra os Guerreiros Z, contra Frieza. Contra si mesmo e contra a sua vida medíocre. Uma explosão dourada iluminou todo o planeta. O céu de Namek tremeu. Todos olharam para trás, inclusive Goku. Vegeta havia despertado o Super Saiyajin. Frieza apenas sorriu. Pela primeira vez, dois Super Saiyajins estavam lado a lado. Goku olhou para Vegeta, estendeu a mão. Vegeta permaneceu em silêncio por alguns segundos, então respondeu: não pense que somos aliados. Só quero matar esse desgraçado antes de você. A luta que seguiu foi a maior já vista até então. Goku e Vegeta pressionavam Frieza de frente. Piccolo, Kuririn e Gohan tentavam salvar os que estavam ao redor. Pela primeira vez, os Guerreiros Z lutavam como uma equipe. Depois de uma batalha devastadora, eles conseguiram derrotar o Frieza, pois o poder do Super Saiyajin era impressionante. Porém, enquanto todos comemoravam, Frieza tinha um último ato. Mesmo à beira da morte, ainda possuía forças para um último ataque. Lentamente,
apontou o dedo para o núcleo do planeta e disparou. O chão começou a rachar, oceanos inteiros evaporaram. Namek estava condenada. Piccolo olhou para as esferas, bastava um desejo, mas ali já não tinha mais como, pois o guru havia sido morto. Então, Goku reuniu todos na nave de Bulma. Vegeta hesitou por um instante, mas ele sabia que se não fosse com eles, iria morrer. Todos deixaram Namek e uma explosão tomou conta do planeta e das esferas do dragão. Dessa vez, a Era das Segundas Chances havia chegado ao fim. E sem que os guerreiros soubessem, muito longe dali, um cientista chamado Dr. Gero observava tudo através de seus robôs espiões. Mano, você gostou dessa versão? Foi feita com muito carinho, eu passei bastante tempo, usei um pouco de IA pra me ajudar também, mas o roteiro foi 100% feito por mim. Então se você gostou, se inscreve no canal, hypa o vídeo que isso ajuda muito, deixa teu like, teu comentário que você quer na parte 2, porque eu vou trazer parte 2, tá? Conto sempre com o apoio de vocês, tamo junto sempre, obrigado pelos 8.000 inscritos, quase 9, e fui, Deus abençoe vocês, tamo junto.